Retornamos a mais uma aula. Na última aula nós encerramos falando acerca de como a Bíblia hebraica, o cânon da Bíblia hebraica fora afixado no final do primeiro século à Bíblia cristã, e estamos pensando acerca da situação política do período em que nasce o Senhor Jesus Cristo. Para os cristãos daquele tempo, o poder de Roma, de alguma forma, foi um benefício. Por exemplo, Roma criou estradas excelentes, que propiciavam a viagem dos missionários, até mesmo de maneira segura, a outros lugares, a lugares longínquos, até mesmo a própria Roma. As autoridades romanas tinham classificado, por exemplo, o judaísmo como uma religião lícita, então o judaísmo podia ser exercido, e por extensão fizeram a mesma coisa com a religião cristã. Então não era contra a lei, pelo menos a lei romana, ser um cristão. Mas, no fim do primeiro século, Roma começou a exigir que todos os cidadãos do império confessassem que o imperador era divino, que César era de fato um deus. Isso os seguidores de Jesus não podiam fazer, e por isso eles foram perseguidos e foram mortos. Foi nesse tempo que o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, fora escrito. Então João está escrevendo o Apocalipse na ilha de Patmos, aprisionado por conta do Evangelho, nesse período agora em que Roma passa a perseguir a igreja cristã. Então o apóstolo João, preso naquela ilha, distante da igreja, distante dos seus, está escrevendo o Apocalipse com o objetivo de confortar os crentes que estavam passando por essa grande perseguição. A igreja, primeiro, ela é perseguida pelos próprios judeus, ela é perseguida pelo próprio judaísmo. A gente percebe isso, por exemplo, na história do apóstolo Paulo, antes Saulo, perseguidor da igreja por parte do judaísmo, mas não foi só o judaísmo que perseguiu a igreja, No primeiro momento, Roma tem o cristianismo como sendo uma religião lícita, mas pelo fato dos cristãos não se dobrarem ao imperador para adorá-lo, para tê-lo como um deus, Roma também passa agora a perseguir a igreja cristã. A situação religiosa daquela época. No primeiro século da era cristã, Jerusalém era a cidade de Deus. O templo era onde se fazia presente, onde Deus se fazia presente entre seu povo. Ali os judeus ofereciam sacrifícios. Jerusalém era o palco de grandes festas religiosas, com destaque, por exemplo, para a Páscoa, para a festa da colheita e a festa das barracas. Nestas ocasiões, todos os homens judeus deviam ir a Jerusalém e participar dessas festas. Deuteronômio, capítulo 16, versos 16 a 17. Então, nesses períodos de grande festa, os judeus de todas as regiões migravam para Jerusalém para que eles pudessem celebrar ali conforme diz o texto. O sumo sacerdote ocupava o lugar mais alto, o cargo mais alto na hierarquia religiosa dos judeus. Ele era uma espécie de presidente do Conselho Superior, integrado por 71 membros, inclusive ele que era o presidente. Uma vez ao ano, no dia do perdão, ele entrava no lugar santíssimo do templo e ali oferecia sacrifícios para conseguir o perdão dos seus próprios pecados e dos pecados do povo de Israel. Os judeus ainda comemoram ainda o dia do perdão até o dia de hoje. Então a gente tem aí o sacerdote como sendo esse homem que ocupava o lugar mais alto, ou o cargo mais alto da hierarquia religiosa dos judeus. Na época de Jesus, o sumo sacerdote é Caifás, que era genro de Anás, que tinha sido o sumo sacerdote antes dele. Então a gente tem Anás antes e Caifás depois. A gente encontra isso em Lucas capítulo 3, verso 2. Outros membros do Conselho Superior eram o que era conhecido como chefe dos sacerdotes. Eles eram membros de famílias sacerdotais importantes. Então a gente tem lá o sumo sacerdote e tem outros membros do conselho, desse Conselho Superior, do qual o sumo sacerdote é o presidente, é a autoridade máxima. Esses homens que compunham esse conselho eram chamados de chefes dos sacerdotes, que eram membros de famílias sacerdotais importantes. Os sacerdotes eram descendências de Arão,
eram bisnetos de Levi e eram filhos de Jacó. Eles ofereciam sacrifícios no templo de Jerusalém. Os levitas, auxiliares dos sacerdotes, eram descendentes de Levi, mas não de Arão. Além de ajudarem os sacerdotes a oferecer os sacrifícios, eles formavam a guarda do templo para manter a ordem e defender o templo contra qualquer ataque. Hoje, erroneamente, se atribui às pessoas que tocam na igreja o título de levita, mas os levitas, de fato, como a Bíblia os trata, são aqueles que de fato eram descendentes direto de Levi, descendentes ali de Levi, mas que não eram descendentes de Arão. Eles não só estavam envolvidos com a questão cultica, né, na parte do que nós entendemos de culto, né, ajudando ali os sacerdotes a oferecerem sacrifícios ou até mesmo na questão das músicas, eles também limpavam o templo, eles exerciam a guarda daquele lugar, a guarda do templo, defendendo e mantendo a ordem daquele lugar. Então, são características bastante distintas daquilo que as pessoas denominam como levitas hoje. Então, gostaria de fazer aqui uma adenda ao fato de que não existem levitas nos dias de hoje, como a Bíblia afirma ser um levita, tá? Então, as pessoas às vezes confundem as coisas. Bom, pensaremos agora acerca dos partidos religiosos e partidos políticos. A gente encontra em primeiro lugar os fariseus, que eram um dos principais grupos religiosos dos judeus. Eles seguiam rigorosamente a lei de Moisés, seguiam rigorosamente as tradições e os costumes dos seus antepassados. Onde que a gente pode encontrar isso de maneira bem clara? Lendo o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, versos 11 e verso 14, capítulo 12 do mesmo Evangelho, versos 1 e 2, capítulo 19 do mesmo Evangelho, versículo 3, livro de Lucas, capítulo 18, versículo 11 e 12, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 5. Então, todos esses textos nos dão base suficiente para compreendermos que esses homens, eles eram seguidores rigorosos da lei de Moisés, das suas tradições e dos seus costumes. A gente pode até muito bem dizer que eles eram legalistas. Os fariseus chegavam a dizer que davam o dízimo até do lodo que nascia no telhado de suas casas. Então, eles eram homens extremamente legalistas. Na verdade, muitos foram acusados pelo próprio Jesus como sendo sepulcro caiado, não é? Por fora, aquela coisa bonita, limpa, maravilhosa, mas que por dentro fede, está podre, cheira mal. Bom, eles foram contra Jesus. Como é que a gente sabe disso? Mateus 9, 34 nos mostra isso, capítulo 12, verso 14, capítulo 16, de 1 a 12, Evangelho de João 9, 17, 11, 47, 48 e 47, mas alguns deles trataram a Jesus com respeito e cordialidade. Não foram todos que estavam contra Jesus naquela época. Então, onde é que a gente encontra fariseus tratando Jesus com cordialidade? Por exemplo, em Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50, Lucas capítulo 11, versículo 37, João capítulo 3, verso 1, capítulo 7, versos 50 e 51, capítulo 19, versos 39 e 40. Não é? O apóstolo Paulo foi criado como fariseu, ele mesmo disse, em Atos 23, verso 6, 26, verso 5, Filipenses 3, versos 5 e 6, e ele foi aluno do renomado mestre fariseu chamado de Gamaliel de Jerusalém. A gente tem essa informação acerca do apóstolo Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo de número 13. Então, a gente tem alguns fariseus sendo contrários a Jesus, outros fariseus agindo de maneira cordial para com o Senhor Jesus. A gente tem Nicodemos, por exemplo, né? A gente sabe que o próprio apóstolo Paulo, ele era também um fariseu, e os fariseus faziam
era, na verdade, uma espécie de grupo religioso e político daquele período onde vivia o Senhor Jesus. Eles eram marcados por serem rigorosamente cumpridores da lei de Moisés, das tradições e dos costumes dos seus antepassados. Os fariseus, na verdade, eles eram extremamente legalistas. Temos também aquilo que poderíamos chamar de mestres da lei. Judeus que eram eruditos, na verdade, mestres da lei, mestres das escrituras hebraicas, especialmente dos livros de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia, o que nós conhecemos como sendo Pentateuco, ou Torá ou Lei. Estes homens esclareciam dúvidas sobre o que as escrituras hebraicas querem dizer, citando opiniões dos famosos mestres judeus do passado. Eles eram chamados de Rabi ou de Rabone, que quer dizer mestre. O próprio Senhor Jesus fora chamado assim, tá? A gente encontra isso em Mateus capítulo 2, verso 14, capítulo 5, verso 20, capítulo 7, verso 29, capítulo 15, versos 1 e 2, capítulo 22, versículo 25, em Marcos 1, capítulo 22, em Lucas 7, 30, em Lucas 10, 25, 11, 45, 46 e 52, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 34. Então, esses eram os mestres da lei, homens que interpretavam a Torá, o Pentateuco, a lei de Deus, baseando muitas vezes nas opiniões de mestres judeus do passado. Um outro grupo era conhecido como nacionalistas, que era um partido de judeus que lutava contra o domínio romano, considerado como pagão, já citado por mim para vocês anteriormente, que estavam exercendo esse domínio sobre a terra de Israel. A gente vai encontrar citações ou referência a esse grupo de nacionalistas em Lucas 6,15, em Atos 1, verso 13. Também temos um outro grupo conhecido como Nicolaítas, que eram seguidores de uma seita herética que perturbavam a igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, verso 6 e verso 15 trata sobre isso. O partido de Herodes, aquele que eu já mencionei também para vocês, a exemplo dos nacionalistas, eles eram judeus que preferiam ser governados pelo descendente do rei Herodes, o Grande, em vez de um governador romano como Pôncio Pilatos. E a gente vai ver esse grupo aí em Mateus capítulo 22, verso 16, em Marcos 3, 6 e 12, 13. Também tem um outro grupo religioso político chamado de saduceus. Era um grupo pequeno, mas poderoso grupo religioso dos judeus, tá? Eles faziam parte na verdade, parte desse partido os sacerdotes e as pessoas ricas e de influência de Jerusalém. A gente encontra isso em Atos capítulo 5, verso 17. Eles baseavam seus ensinamentos principalmente nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, na lei, na Torá. Não acreditavam na ressurreição, por exemplo, não acreditavam no juízo final ou na existência de anjos. Mateus capítulo 22, versículo 23 e 33 mostra isso para a gente. Então, o saduceu é bem parecido com o teólogo liberal da época da gente, né? Os saduceus não se davam bem com os fariseus, a gente vai encontrar isso em Mateus 22, versos 23 a 32 e Atos 23, 6 a 9. Mas às vezes eles se juntavam com eles contra Jesus, a gente vai encontrar isso em Mateus 16, versos de 1 a 4. Observem que o apóstolo Paulo, ao estar diante dos fariseus e dos saduceus, ele vai, para sair daquele ambiente ali complicado, ele vai dizer: olha, vocês me trouxeram aqui para discutir sobre a ressurreição dos mortos, e aí os fariseus começam a discutir com os saduceus, e o apóstolo Paulo se livra daquela situação. Havia também um grupo chamado de samaritanos, né? Pessoas que eram nascidas na cidade de Samaria, né? A região que ficava entre a Judéia e a Galiléia, que era nesse período conhecida, na verdade, que anteriormente havia sido conhecida como a capital do Reino do Norte e que agora não possuía mais judeus puros, né? Já que o povo havia se misturado.
E por isso os judeus e os samaritanos não se davam bem por causa dessas diferenças da raça, de religião e também de costumes. A gente vê referências a esse povo em Mateus capítulo 10, verso 5, em Lucas 9, 52 e 53, Lucas 17, do 15 ao 18, em João capítulo 4, verso 7 e 9, verso 20 e capítulo 8, verso 48. Há também um outro grupo chamado de Zelotes, qual também já fiz referência a eles, que tratava-se de um movimento político judaico do século I que procurava incitar o povo da Judeia a rebelar-se contra o Império. Então, os Zelotes, eles eram uma espécie de guerrilheiros, né, que queriam com a luta armada, através desse movimento de luta armada, se rebelar contra o Império Romano. Está aí, diante de vocês, todos esses partidos religiosos e políticos que nos ajudam a montar todo o cenário histórico da época do Novo Testamento, nos fazendo assim compreender melhor toda a estrutura com a qual o Novo Testamento foram montado, bem como entender a sua mensagem, que servia tanto para aquela época quanto serve ainda para os dias de hoje. Terminamos aqui mais uma aula. Conto com a presença de vocês agora, dando continuidade com o Novo Testamento 2.